Vamos iniciar mais uma aula de redação. Hoje eu vou dar continuidade à nossa estrutura do texto dissertativo. Nós estávamos falando sobre desenvolvimento. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Um momentinho. Deixa eu ver se aparece aqui. Só um minutinho. Bom, nós estávamos falando sobre como organizar, né, as ideias em um texto dissertativo, tá? Mais na parte, obviamente, do desenvolvimento, tá? Como é que ficaria essa organização textual, tá? O que é importante nós colocarmos, pessoal? Que nessa parte, que no caso é o desenvolvimento, tá? São necessários, né, que os argumentos sejam sustentados, defendidos, tá, nessa parte. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, e se você for fazer o desenvolvimento 3, tá, vai ser necessário que você busque os argumentos que poderão, né, ser apresentados na introdução ou não. Eu sempre digo para que o aluno apresente os argumentos na introdução, uma vez que, fazendo isso, ele tenha mais organização na hora, né, de desenvolver esses argumentos. Ok, pessoal? Então, lá na sua introdução, você vai contextualizar o fato, não é isso? Depois você vai fazer a sua tese, depois os seus argumentos. Tudo isso conectado por meio, né, de elementos de coesão, ok? Bom, citou o primeiro argumento, vamos ao desenvolvimento 1, tá? Então, como diz aqui no texto, ó, nessa parte do texto, o autor deve criar os argumentos necessários para sustentar, defender e convencer o leitor a respeito da tese proposta na introdução, de maneira coesa e coerente. Tá? Então, você apresentou a sua ideia, né? E a sua ideia estava embasada em tais argumentos. Agora é hora de você desenvolver esses argumentos por meio, né, da sua autoria, daquilo que você pensa a respeito, que no caso seria a sua tese, né? Você pensa a respeito daquele tema. Então, você expôs a sua ideia, né, o seu ponto de vista lá na introdução. Você vai retomar isso daí, tá? Essa sua ideia, apresentando argumentos que possam defender, tá, essa sua ideia. Tá? Então, se o seu argumento, né, foi contra a redução da maioridade penal, que nós estávamos falando sobre isso na aula passada, você vai ter que explicar, você vai ter que defender a ideia de que você é contra. Tá? Então, eu sou contra por quê? Porque eu acredito que o menor, né, o menor com 16 anos, tá, ele não tem ainda capacidade, tá, de entendimento, né, de maturação psicológica, de conscientização, tá, para que ele possa ser lançado numa cadeia em que há pessoas com alto grau de experiência no crime, tá? Então, assim, seria uma escola para que ele se tornasse, né, mais um assassino, um criminoso aí perigoso, tá? Então, eu defenderia essa minha ideia no desenvolvimento 1, ok? Para endossar essa ideia, o que seria necessário? Eu trouxesse citações, né, de filósofos, tá? Que eu trouxesse uma intertextualidade, algum contexto aí ligado à história, à geografia, à biologia, tá? Para que eu possa endossar essa minha defesa, ok? Como eu falei na aula passada, você, no seu desenvolvimento, você precisa colocar pelo menos 3 períodos, pelo menos 3 períodos. E esses períodos
precisarão estar conectados, tá? Com aquela folhinha que eu dei a vocês, lembra? Então, cada elemento daquele, tá, tem um significado, tem uma semântica. Então, se você quer adicionar, você tem o elemento de coesão para ser usado nessa intenção. Se você quer opor, a mesma coisa. Se você quer apresentar uma proporcionalidade, tem o tal elemento, tá? Então, depende de como você vai organizar as suas ideias, tá certo? Colocando uma ideia contrária, você usa, por exemplo, no entanto, porém, o mais. Se você quiser somar uma ideia, tá? Você vai usar ademais, né? Vai usar além disso, ok? Então, ponto O precisa de um elemento de coesão para fazer essa conexão com o que vai, com o que você for dar continuidade. Ok, pessoal? Bem, há uma seleção das ideias mais consistentes para fundamentar a ideia central. Por isso, certos aspectos e detalhes importantes podem servir para ampliar e explicar o ponto de vista definido. Então, assim, quanto mais você fundamentar, quanto mais você explicar, quanto mais você conseguir trazer, né, respaldo de uma intertextualidade, melhor vai ficar o seu texto, tá? Vai ser muito bem-vindo, né? E vai sustentar melhor, né, as suas ideias a respeito do tema, ok? Então, essa fundamentação é sempre muito bem-vinda, tá? No texto dissertativo, ok? Então, cuidado para que você não seja previsível, tá? Previsível é aquela ideia em que você coloca e que todo mundo pensa a mesma coisa. Por exemplo, a educação vai melhorar o país, tá? A solução para isso é a educação. Isso é muito previsível, né? A gente sabe, todo mundo sabe que a educação é o meio pelo qual poderá haver mudança nesse país um dia, né? Então, a gente sabe que a educação é o esteio para que haja uma mudança nesse país. Ok, mas como essa mudança vai ser feita? Por que a educação, né, é esse esteio? Por que ela é tão importante para as mudanças no país? Tá? Para que a gente tem que colocar esse tópico, né, educação, para atrelar aí a sua ideia, tá? Então, você tem que esticar um pouquinho mais, tá, as suas ideias, né? Porque você precisa fundamentá-las no seu texto, né? Através dessas explicações, ok? Então, você vai usar, pois a educação é necessária, ponto. Poxa, é necessária por quê? Pois a educação é necessária porque é a base de qualquer conhecimento que vai desenvolver, aí você vai continuando, ok? Então, assim, é, só para você entender, obviamente nós iríamos usar até um vocabulário mais formal, mas é só para você entender como você vai deixar o seu texto mais fundamentado e menos previsível, ok? Qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem anotar para segunda-feira. Existem recursos linguísticos empregados para persuadir, tá? Então a gente já sabe que o texto é argumentativo porque tem esse intuito, que é persuadir, né? Convencer, fazer com que a pessoa possa, tá, pegar a sua ideia e mudar até mesmo o ponto de vista inicial dela por meio do seu. Por isso, certos aspectos, não, desculpa, dados ou fatos podem ser comprovados, verdades inquestionáveis, pronunciamentos de pessoas renomadas, comparações, analogias, raciocínios constituídos de causa e consequência, entre outros. É o que veremos a seguir. Então, pessoal, para persuadir, para fundamentar, é necessário dados, fatos. Esses fatos, já falei para vocês, são fatos institucionais, né? São fatos federativos, não é nada ligado a algo peculiar, particular, tá? Então, é algo, olha, do sistema.
que podem ser comprovados, verdades inquestionáveis. Claro, você não pode jogar aí como fato algo, né, ficcional, tem que ser algo realmente verídico. Pronunciamentos de pessoas renomadas, né? Você pode usar aí citações de filósofos, de historiadores, né? Geógrafos, comparações, né? Você pode comparar um elemento, né? De repente, do mundo aí, e comparar com o Brasil, por exemplo. Raciocínios constituídos de causa e consequência, então existe um motivo, uma causa, e depois essa causa gera aí uma consequência. Então, você trabalhar com a ideia de causa e consequência também é muito interessante, tá? E na próxima aula nós vamos, né, falar de cada tipo de argumento, tá bom? Que você poderá utilizar. Ok, pessoal? Então, fica aí essa informação, mais uma informação, tá certo? Como vocês vão ter esse compartilhamento, tá? Gravado, vocês podem passar isso daqui para o caderno de vocês, tá? Então, esse primeiro momento aqui, ó, texto dissertativo, desenvolvimento. Então, nós paramos aqui, ó, antes de tipos de argumento, tá bom? Então, é só levar essas informações para o caderno de vocês, tá bom? Então, vou ficar por aqui. Até a segunda. Olha, um beijo para todos e bom final de semana. Tchau, tchau.